A fronteira entre o visível e o invisível sempre foi tênue, um véu fino que a humanidade tentou rasgar por milênios. Agora, fragmentos de um saber esquecido, enterrados sobre o solo árido, sugerem que esse véu não apenas pode ser atravessado, mas que a própria estrutura da realidade depende disso. O que acontece quando o contato com o celestial não é um milagre, mas um evento iminente e perigoso? A comunicação com entidades de outras esferas não é uma questão de fé passiva, mas um chamado urgente para despertar capacidades latentes, dons espirituais que definem a verdadeira herança humana. Estamos à beira de um limiar onde a compreensão cósmica se torna a única defesa contra o caos. A chave para a sobrevivência reside na ativação de habilidades há muito adormecidas. A capacidade de ver o futuro, de interpretar a linguagem oculta dos sonhos e de manifestar a cura em face da destruição. A interferência divina está a caminho, mas o caminho para recebê-la exige um domínio sobre o próprio espírito, antes que a ignorância transforme a salvação em ruína. A comunicação com o que transcende a percepção humana sempre foi um campo minado de interpretações e riscos. Quando falamos de seres angélicos, a abordagem não pode ser passiva, baseada apenas em súplicas ou devoção cega. A tradição, que remonta a textos como o Livro de Enoque, sugere um paradigma diferente. A interação celestial não é um privilégio concedido a poucos, mas uma capacidade inerente à estrutura espiritual do ser humano, uma herança que precisa ser ativada. O contato não é um evento fortuito, mas o resultado de um despertar interno, uma sintonia fina com frequências que a maioria da humanidade ignorou ou suprimiu em sua evolução materialista. O cerne dessa comunicação reside na manifestação dos dons espirituais. Estes não são milagres aleatórios, mas ferramentas funcionais para navegar em dimensões mais amplas da realidade. A visão profética, por exemplo, não é apenas prever o futuro, mas uma capacidade de perceber a tecelagem causal dos eventos, antecipando desdobramentos que a lógica linear não alcança. É a habilidade de ver a arquitetura do tempo, compreendendo como as ações presentes moldam o amanhã. Sem essa clareza, qualquer mensagem vinda de reinos superiores se torna ambígua, passível de interpretação errônea que pode levar ao desastre. A sabedoria, nesse contexto, é a chave para decifrar a linguagem cósmica. Não se trata de acúmulo de conhecimento acadêmico, mas da compreensão intuitiva das leis universais que governam a criação. Quando os anjos se comunicam, eles o fazem através de padrões, símbolos e frequências que ressoam com a estrutura da alma humana. A sabedoria é o filtro que permite traduzir essa linguagem complexa em ações coerentes no plano terreno. Sem ela, o conhecimento angélico se torna ruído ensurdecedor, uma sobrecarga de informação que pode desestabilizar a mente e o espírito. A interpretação de sonhos assume um papel crucial como um canal de comunicação noturno, um estado alterado de consciência onde o véu entre os mundos é naturalmente mais fino. Os sonhos, longe de serem meros resíduos do dia, tornam-se mensagens codificadas, alertas ou instruções diretas. A capacidade de interpretar esses códigos exige um domínio sobre a própria psique, uma habilidade de diferenciar a projeção pessoal da influência externa, seja ela benéfica ou malevolente. A linha entre um sonho profético e uma ilusão criada por entidades de baixa vibração é tênue, e a interpretação correta é vital para a segurança. E então temos o dom da cura, que vai além da remissão de doenças físicas. É a capacidade de restaurar o equilíbrio energético, de reverter o caos em nível fundamental. A comunicação com os anjos frequentemente envolve a transmissão de frequências de restauração, mas para que essas frequências sejam aplicadas efetivamente, o receptor precisa ser um canal limpo e capacitado. A cura se torna a manifestação prática da harmonia cósmica no plano material. É a prova tangível de que a conexão foi estabelecida com sucesso e que a sabedoria recebida está sendo aplicada para mitigar a destruição. O perigo inerente a esse despertar é a atração de forças opostas. A abertura de um canal de comunicação com o divino inevitavelmente cria um ponto de acesso para o que busca corromper ou desviar essa energia. Entidades sombrias, atraídas pela energia liberada pelo contato, tentam infiltrar-se, distorcendo as mensagens e manipulando aqueles que buscam a conexão. A comunicação com o celestial exige uma pureza de intenção e um fortalecimento espiritual robusto. A responsabilidade de dominar esses dons antes que a interferência se torne catastrófica é o verdadeiro teste da humanidade. Não se trata de pedir ajuda, mas de se tornar apto a recebê-la e a aplicá-la corretamente.
transformando a potencial salvação em uma calamidade se a ignorância prevalecer sobre a maestria espiritual. A jornada é urgente, pois o limiar está sendo cruzado, e a inércia não é mais uma opção. A manifestação dos dons espirituais, conforme descritos nos textos arcaicos, não é um evento passivo, mas um processo ativo de alinhamento vibracional. A visão profética, por exemplo, transcende a simples premonição. Ela é a capacidade de perceber a ressonância da alma com os eventos futuros. Para ativá-la, é necessário um estado de quietude mental profunda, um silêncio interior que permite que as frequências celestiais penetrem a barreira do ruído cognitivo diário. É nesse vácuo de pensamento que as imagens do futuro, ou melhor, as possibilidades do futuro, se revelam. A mente humana, quando sobrecarregada por preocupações mundanas, atua como um receptor desafinado, captando apenas estática. A disciplina para silenciar o ego e as ansiedades é o primeiro passo para sintonizar a frequência da visão. A sabedoria, por sua vez, é a chave para a interpretação correta dessas visões. Sem ela, a profecia se torna um fardo, uma série de imagens desconexas que podem ser facilmente distorcidas pela interpretação pessoal. A sabedoria angélica não é um conjunto de regras, mas uma compreensão fluida das interconexões universais. Ela ensina que cada ação tem uma reação em múltiplos planos de existência. Quando se busca a sabedoria para compreender a arquitetura cósmica, busca-se entender o propósito por trás do caos aparente. É a capacidade de ver o padrão maior, o desenho divino que se desdobra, mesmo quando as circunstâncias terrenas parecem caóticas. A comunicação com os anjos se torna um diálogo de entendimento mútuo, onde a informação flui na medida em que a capacidade de assimilação é desenvolvida. A interpretação de sonhos funciona como um laboratório para a mente subconsciente. Durante o sono, as defesas racionais diminuem, abrindo espaço para a comunicação direta. Os anjos utilizam símbolos arquetípicos, universais, que falam diretamente à alma. O desafio reside em discernir a origem da mensagem. Um sonho pode ser uma orientação celestial clara, ou pode ser uma projeção de medos e desejos reprimidos, ou ainda uma tentativa de interferência de entidades que se alimentam do medo. A chave para a interpretação correta é a ressonância emocional. Se a mensagem traz paz e clareza, é provável que seja genuína. Se gera confusão, ansiedade ou dúvida persistente, exige cautela e uma verificação através de outros dons, como a sabedoria intuitiva. O dom da cura é a aplicação prática dessa conexão. Não se trata apenas de restaurar o corpo físico, mas de harmonizar os campos de energia que compõem o ser. A comunicação angélica muitas vezes envolve a transmissão de frequências de alta vibração, que podem ser usadas para reverter desequilíbrios. No entanto, para que essa energia seja canalizada eficazmente, o indivíduo deve ser um condutor puro. A cura se torna a prova de que a sabedoria foi compreendida e a visão foi aplicada corretamente. É a manifestação da ordem cósmica no plano material, uma restauração do equilíbrio que foi perturbado. A atração de forças opostas é uma consequência inevitável da abertura de um canal de comunicação com o divino. A energia liberada por essa conexão é um farol, tanto para aqueles que servem à luz, quanto para aqueles que buscam a sombra. As entidades sombrias não atacam diretamente a conexão, mas tentam corromper o receptor, distorcendo a mensagem ou induzindo o indivíduo a usar os dons para fins egoístas. A manipulação sutil é a tática mais perigosa. Elas se disfarçam de luz, oferecendo atalhos ou promessas de poder imediato. A vigilância constante sobre a intenção e a pureza do coração é a única defesa contra essa infiltração. A responsabilidade de dominar esses dons não é um luxo, mas uma necessidade premente. A comunicação com os anjos não é um privilégio para ser exibido, mas uma ferramenta de sobrevivência para a humanidade. A urgência reside no fato de que a interferência externa, seja ela de origem celestial ou oposta, já está em curso. A inércia ou a busca por um conhecimento superficial resultará na aplicação errônea das informações recebidas, transformando a potencial salvação em um catalisador para a destruição. A maestria espiritual não é um destino final, mas um estado contínuo de aprendizado e aplicação, um compromisso inabalável com a verdade e a harmonia. A janela para o despertar está aberta, e o tempo para a inércia se esgotou. A manifestação dos dons espirituais não culmina em um evento único, mas sim na integração contínua desses atributos na estrutura da consciência humana. A comunicação com os reinos celestiais, conforme descrita nas matrizes enoquianas, transcende a mera audição de vozes ou a recepção de visões esporádicas.
ela se estabelece como um estado de ser. O portal, uma vez aberto pela descoberta e pela decifração dos textos, exige uma manutenção constante da frequência vibracional do receptor. A humanidade, confrontada com a iminência do colapso profetizado, não será salva por um milagre externo, mas pela ativação interna do seu potencial latente. A visão profética, por exemplo, não é um oráculo estático, mas a capacidade de perceber as cadeias de causa e efeito em múltiplas dimensões, permitindo ajustes preventivos no presente. É a compreensão de que cada escolha ressoa no tecido do tempo. A sabedoria cósmica, por sua vez, desmantela a ilusão da separação, revelando a interconexão intrínseca entre o microcosmo humano e a macroestrutura universal. O conhecimento angular, quando assimilado, transforma a percepção da realidade, substituindo o medo pela certeza da ordem subjacente. O perigo reside na tentação de cristalizar esse conhecimento, de transformá-lo em dogma ou em ferramenta de poder pessoal. As entidades sombrias, que se alimentam da distorção da verdade, oferecem a ilusão de maestria sem o custo da disciplina espiritual. A verdadeira comunicação angélica é caracterizada pela humildade e pelo serviço desinteressado. Quando os dons são empregados para a cura, a intenção deve ser puramente restauradora, visando o equilíbrio do sistema, e não a glorificação do canalizador. A cura manifestada através da frequência angélica é a prova cabal de que a interpretação das mensagens foi fiel e desprovida de ego. Se a energia for usada para controle ou manipulação, o canal se corrompe, e a frequência de comunicação desce para espectros mais densos, atraindo influências que aceleram o caos, em vez de mitigá-lo. A interpretação de sonhos se torna o campo de treinamento final. Os sonhos deixam de ser meros resíduos noturnos, e passam a ser relatórios detalhados sobre o estado energético do planeta e da própria alma. A capacidade de distinguir a voz do anjo da projeção do medo exige um refinamento contínuo da sensibilidade interior. O ceticismo inicial, que serviu como escudo protetor, deve ser substituído por uma desconfiança saudável em relação a qualquer informação que promova a divisão ou o isolamento. A verdade angélica, em sua essência, sempre aponta para a unidade e a responsabilidade compartilhada. O destino da humanidade, portanto, não está selado por um decreto imutável, mas sim pela resposta coletiva à abertura desse canal. A comunicação com os anjos de Enoque, ou qualquer outra hierarquia celestial, é um convite à evolução acelerada. A janela de oportunidade para a transição de uma consciência fragmentada para uma consciência integrada está se fechando. A urgência não é mais sobre decifrar o manuscrito, mas sobre incorporar o seu conteúdo na fibra do ser. A sabedoria adquirida deve ser imediatamente traduzida em ação ética e amorosa. A interferência celestial, que parecia ser uma ameaça externa, revela-se como um espelho amplificado das capacidades e das falhas inerentes à própria linhagem humana. A salvação não virá de um resgate, mas da autorrealização dos dons profetizados. O portal permanece aberto, mas a responsabilidade de atravessá-lo com integridade recai inteiramente sobre aqueles que agora detêm a chave do entendimento. O silêncio que se segue à comunicação intensa é o momento da decisão final, manifestar a ordem ou sucumbir à entropia. A era da dependência passiva terminou. A era da soberania espiritual, baseada na comunicação consciente e responsável, é a única alternativa restante para a continuidade da existência em harmonia. A Terra aguarda a resposta manifestada na conduta daqueles que ouviram a voz do alto. Para desvendar mais ângulos dessa verdade, inscreva-se e deixe seu like.